do Mercosul em Assunção, a Bolívia foi acolhida como membro pleno, fortalecendo a integração sul-americana. Essa reunião foi marcada pela ausência do presidente argentino Javier Milei, mas a Argentina reiterou seu compromisso com o bloco. Não só isso, mas em discurso, o presidente brasileiro enfatizou a necessidade de vigilância contra falsos democratas e criticou tentativas de desestabilização política. Ele apontou a Europa como responsável pelo fracasso do acordo Mercosul-União Europeia em razão de contradições internas, mas destacou avanços na relação com a China e também um compromisso com a Palestina. Lula também ressaltou a importância de avançar em acordos e melhorar o sistema de pagamentos em moeda local. Vamos começar o nosso giro com Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Mais uma cúpula do Mercosul, que inclusive oficializou a entrada da Bolívia, que nós precisamos considerar. Só que o que deu manchete mesmo foram as declarações do presidente brasileiro, não é mesmo, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo e toda a nossa audiência. O que dá sempre manchete são as falas do presidente Lula. Mas é bom a gente lembrar duas coisas com a história da entrada da Bolívia. Primeiro, o seguinte: os parceiros do Mercosul não têm para onde correr no mundo de hoje, Caniato. É preciso manter esta aliança viva. Por quê? Qual é o maior parceiro comercial da Argentina? O Mercosul. Qual é o segundo maior parceiro comercial do Brasil? O terceiro maior parceiro comercial do Brasil, o Mercosul. Então, o Mercosul é o grande mercado de todos os países. E com essa onda protecionista do mundo, sair do bloco significa ficar num mundo sozinho com essas muralhas do protecionismo. Então é melhor você estar junto do que você estar separado. Veja o que aconteceu com a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha aprovou o Brexit, ficou sozinha, não mais pertencente à comunidade europeia, e teve o mais baixo crescimento econômico dos seus últimos anos. Então não adianta querer estar sozinho, remando sozinho nesse mundo cada vez mais que funciona em torno de blocos econômicos e de grupos que negociam de forma coletiva. Então, é sim uma declaração que mostra que, no fundo, não adianta um fazer desaforo para o outro, para Milei, Lula, tal. O que acontece é que está todo mundo na mesma barca. E aí voltamos aqui a uma questão muito importante. Quando Lula diz que precisa combater essas pessoas que são os falsos democratas, nós temos que levar em consideração o seguinte: os principais aliados de Lula são falsos democratas. É o caso de Maduro, na Venezuela, que é o caso de Ortega, que ele gosta lá na Nicarágua, que ele gosta tanto. É o caso de Cuba, que ele também adora ter relações cordiais. É o caso do Putin, sempre apoiando o Putin contra a Ucrânia. Então, assim, quem gosta de falsos democratas, infelizmente, é a diplomacia política do PT. É isso, a gente vai tratar de outros aspectos também dessa cúpula do Mercosul, mas nesse giro inicial, repercutindo com os nossos comentaristas, Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana. A cúpula do Mercosul em destaque, naturalmente a manchete principal, a entrada da Bolívia no grupo, mas também o que repercutiu muito, né, Mota, foram as falas do presidente brasileiro dizendo que é preciso ficar vigilante com falsos democratas, Mota. E eu fico em dúvida qual desses dois eventos é o evento menos importante, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas e nossa querida audiência, que sabe que o Mercosul é um bloco econômico, é uma associação entre vários países com o objetivo de gerar oportunidades comerciais e investimentos. A gente sabe que a turma socialista tem um entendimento um pouco equivocado da economia. O Mercosul não é uma associação política, como é, por exemplo, o caso do Foro de São Paulo, mas é natural que os políticos tentem usar o Mercosul para se promover. Tem sempre aquelas fotos bonitinhas, a chance de dar uma declaração sem pé nem cabeça, mas que repercute na mídia. Além disso, é mais uma razão para viajar por aí. Esse ano, só até junho, já foram gastos 700 milhões de reais com viagens. E você, espectador, quanto você já gastou com viagens esse ano?
Pois é, bom questionamento do Roberto Mota. A gente tem alguns outros pontos para trazer para a discussão. Você, Luiz Felipe Dávila, compreende muito bem essa dinâmica que começou a ganhar corpo de algumas décadas para cá, né, Dávila? Quando a gente trata da junção de alguns países que têm objetivos em comum, isso facilita, inclusive, a maneira como eles tratam das negociações comerciais. E a gente pode olhar para vários grupos que existem olhando para o globo. Mas trazer a Bolívia para o Mercosul, quem sai ganhando com essa, hein? A Bolívia. A Bolívia que sai ganhando. A Bolívia é que vai ter acesso aí às tarifas preferenciais do Mercosul. Para a Bolívia é muito bom, né? Agora, o Mercosul precisa, e aí sim a importância da política, precisa chegar a um acordo contra coisas muito mais importantes. Por exemplo, o acordo com a Comunidade Europeia, que ficou parado no fundo da gaveta durante muito tempo. E agora, com Macron mais enfraquecido, a França era o maior foco de resistência. Então, talvez agora possa ser que ajude alguma coisa, mas é que a atitude do Lula, essas atitudes intempestivas da diplomacia brasileira, não ajudam em nada a criar esses elos de previsibilidade, confiança. A briga dele com o Milei não ajuda em nada a criar também elos de confiança com a política externa. Então, quer dizer, o Mercosul vai continuar um bloco isolado, com pouquíssimos acordos comerciais e, portanto, só vai aumentar mesmo, o que pode aumentar um pouco é a negociação comercial entre os membros do Mercosul. Nós não conseguimos fazer o acordo lá com a Aliança do Pacífico, que é o TPP, não conseguimos fazer acordo com o Mercosul, com a Comunidade Europeia. O Mercosul continua um bloco isolado e sequer conseguiu atingir o nível de integração comercial, né, Canhato? Porque ainda tem regras de exceção, barreiras, todo mundo querendo um favorzinho para beneficiar a sua indústria. Ou seja, o Mercosul ainda não chegou na idade madura para aprender que é apenas com liberdade econômica, abertura comercial, promovendo a competitividade, o ganho de produtividade, que as empresas do Mercosul podem ganhar mercado internacional e aí sim se fortalecerem e ajudarem as suas economias a ter um crescimento econômico sustentável. Programa Os Pingos nos Is, estamos tratando da reunião das lideranças que participaram da cúpula do Mercosul e dando um destaque especial para as falas do presidente brasileiro que muitos entenderam como sendo um recado a Javier Milei, principal ausente nesta reunião. Bom, também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quem segue o Cristiano Beraldo nas redes sociais sabe que ele mora nos Estados Unidos, em um estado, inclusive, afetado pela tempestade Jerry, não é isso mesmo, Beraldo? Nós aqui no Brasil ficamos assustados, falamos, qual é a situação do Beraldo? O que se sabe sobre essa tempestade rapidamente, antes de a gente tratar dessa situação, desse tema principal, mas a gente quer saber, está tudo certo contigo? Tudo certo, Canhato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila e à nossa audiência. 12 horas sem luz, ainda aqui numa situação de contabilizar aqui. Os danos foram poucos, pelo menos na região aqui onde eu estou, mas é sempre um imenso transtorno, muita chuva, áreas alagadas, muito vento, derrubam-se árvores, enfim. Tem todo o problema que deriva dessas situações climáticas extremas e que, eventualmente, até algumas vidas perdidas. Eu não consegui, pela falta de luz, não consegui me informar aqui nos detalhes, mas, enfim, Beryl foi um furacão que tem uma característica muito especial, porque bem no começo da temporada de furacões, ele chegou ao nível máximo dos furacões, não foi o nível que ele chegou à costa do Texas, mas passou aí pelo Caribe produzindo muito desastre. Enfim, é importante que as pessoas nessas horas se protejam, há muita informação, o governo faz um trabalho bastante eficiente de avisar a todos, de pedir a todos que se protejam, se preparem, a população, pelo menos aqui, já mais acostumada a esse tipo de coisa. Então, vamos em frente. Falando sobre o encontro, Canhato, na Bolívia, sobre a entrada da Bolívia no Mercosul, parece que não houve uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia e parece que
as suspeitas indicam que aquilo foi um teatro, uma armação do próprio presidente da República. A gente lembra que o governo brasileiro ficou praticamente calado naquela ocasião. Nós fizemos uma cobertura aqui bastante ativa durante os acontecimentos e depois ficou tudo por isso mesmo. Aí quando você olha um bloco econômico como o Mercosul, que não tem um projeto, ele não tem uma estratégia, ele não tem um propósito econômico concreto, não é? Porque o que a Bolívia vai agregar para o Brasil em termos econômicos? O que vai trazer para somar forças com a economia brasileira perante os desafios do mundo, perante a China, perante o Vietnã, que está nos olhando pelo retrovisor em termos de relevância econômica, Estados Unidos, que está oferecendo uma grande oportunidade em razão da tensão que existe na sua relação com a China que tem uma indústria gigantesca que abastece os Estados Unidos e em razão dessa tensão que existe hoje pela guerra entre Rússia e Ucrânia, poderia abrir oportunidades aqui para nós, mas a gente tem que reconhecer que o Mercosul, que teve aí esforço, traz a Venezuela, traz tudo que não presta na região, há um esforço do governo brasileiro em trazer para fazer parte do Mercosul. Por quê? Porque esse abraço dos afogados reflete que o Mercosul é uma organização com propósito político, no fundo. Não tem um propósito econômico concreto, que a gente possa entender de onde estão vindo os benefícios. O Brasil já não pode mais abrir mão, por exemplo, do comércio com a Argentina. É extremamente importante, estratégico para o Brasil. Mas aí fica o presidente brasileiro de bravata, operou ali na eleição argentina, abrindo mão da sua responsabilidade de entender, ganhasse quem ganhasse, dentro de uma eleição democrática, como aconteceu na Argentina, que o governo brasileiro teria que ter relação com o novo presidente. E aí a gente vê que o governo brasileiro abre mão disso em troca da politicagem, de ajudar a companheirada, os parceiros do Foro de São Paulo. Então, é só mais um vexame absolutamente irrelevante para o Brasil e para o mundo. Pois é, a gente ainda vai tratar de outros aspectos dessa notícia. Mota, claro que destrinchando o discurso do presidente brasileiro, ele chegou a mencionar que os índices de desigualdade na região, na América do Sul, teriam uma relação com também as desigualdades ou as diferenças ideológicas e fez críticas também às pautas conservadoras ou aquilo que ele chama dos ultraliberais. Bom, para mim entendedor, minha palavra basta, né? Era um recado direto a Javier Milei. Por que essa insatisfação? Pelo simples fato do líder argentino não ter participado? Naquele momento ele achou que não era necessário, importante, enfim, foi uma leitura de Javier Milei, é preciso respeitar também. Caniato, imagine que eu não tenho importância nenhuma na vida, mas o Beraldo tem. Qual é a melhor forma de eu aparecer? Eu vou falar mal do Beraldo, né? Porque o Beraldo tem importância, o Beraldo está no palco. A ideologia tem a ver, sim, com o atraso na América Latina, mas é exatamente da forma oposta a qual foi dita aí. Uma parte do atraso da América Latina é explicado pelo domínio da ideologia de esquerda sobre as decisões econômicas. Isso ficou bastante claro numa época em que foi criada uma Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, e ela divulgava as ideias do economista Celso Furtado, que dizia que a responsabilidade pelo subdesenvolvimento da América Latina é dos países desenvolvidos e que a melhor coisa para a gente é deixar de fazer comércio com eles. Nós temos que ser autossustentáveis, fazer tudo aqui. Foi daí que saiu aquela teoria sem pé nem cabeça da substituição das importações. Então você deixa de importar as coisas, tudo tem que ser fabricado aqui no Brasil. Como fazer aqui no Brasil é muito ineficiente, é muito mais caro, ainda tem os impostos,
Quem paga a conta dessa loucura são os brasileiros. Foi daí que veio aquela ideia da reserva de mercado, da informática, que só quem tem a minha idade se lembra, né? Durante quase 10 anos, o Brasil foi proibido importar computador. Você tinha que comprar computador feito no Brasil. O que era o computador feito no Brasil? O sujeito montava uma empresa, ia lá na Alemanha, comprava uma tecnologia de 20 anos atrás, montava um calhambeque e você tinha que comprar aquilo ali. Enquanto isso, nos Estados Unidos surgiram a Apple, a Microsoft, um monte de empresas e a gente aqui ficava olhando que nem bobo. Isso é o resultado dessas ideias. São exatamente essas ideias aí que são discutidas nesses acordos. Aí você pode se perguntar, Canhato, de que adianta fazer essas associações, esses acordos de livre comércio, se a mentalidade desses caras é exatamente essa? E eu não vou saber responder a sua pergunta. Pois é, o Dávila reagiu agora concordando com as falas do Roberto Mota. Claro que a gente não tem tempo para fazer uma análise aprofundada e trazer esse diagnóstico que requer muito tempo, né, para a gente elencar todos os itens para explicar ou tentar explicar a razão do atraso da América Latina ou América do Sul. Mas o que a gente precisa considerar em relação à fala do presidente brasileiro e também se o resultado da América do Sul hoje tem a digital das administrações progressistas nos vários países que compõem o continente, hein? Olha, Canhato, fim dos anos 80, começo dos anos 90, teve uma grande encruzilhada para todos os países emergentes. Ou era seguir o caminho da livre economia, da previsibilidade, de instituições democráticas fortes, sólidas e confiáveis, ou continuar insistindo no populismo, no nacional-estatismo e nessa mentalidade de que é o Estado indutor que traz riqueza e combate a pobreza. O Brasil, como o restante da América Latina, escolheu o caminho errado, exceto um período aí de Colômbia e próprio Chile, o resto escolheu o caminho errado. Insistiu no populismo, insistiu no nacional-estatismo, insistiu nesse assistencialismo barato, e o que acontece é que, além de não crescer, ou crescer muito menos do que a média dos emergentes, a América Latina continua sendo o epicentro da desigualdade. E isso é culpa da esquerda, que praticamente dominou a política nesse tempo, com poucos hiatos de governo da direita. E aí eu volto a um ponto. Se olharmos no nosso próprio quintal do Brasil, se pegarmos as regiões, por exemplo, do Centro-Oeste, onde a média da economia cresceu 3 vezes mais do que a média nacional, ali teve a maior redução de pobreza do Brasil. Por quê? Porque teve crescimento econômico. Porque teve governantes que acreditam na economia de mercado. Apenas 5% da população no Centro-Oeste depende do Bolsa Família. Esse percentual, Canhato, é de 47% nos estados do Nordeste, onde esse assistencialismo estatal, onde esta dependência do governo e de favores políticos continua movendo a economia. Então, em vez de criticar um pouco os outros, está na hora de olharmos para o próprio umbigo e entender por que a desigualdade persiste no Brasil, principalmente nos estados mais atrasados, que mais dependem do governo e mais dependem desta vontade de populistas de ajudar e criar currais eleitorais. Você, para fechar, Cristiano Beraldo, o atraso da América Latina em muitos aspectos e também a relação disso com as administrações progressistas ao longo das décadas, Beraldo. Só lembrar que o último livro do Dávila faz uma análise bastante rica sobre essa situação e vale a pena ser lido, Dávila. Estou aqui me deliciando com a leitura, bastante enriquecedora. Bom, vamos lá, a gente vê o Brasil, né, sempre com esse viés de ter soluções que parecem soluções mágicas e que deixa a população, sobretudo a população mais pobre, cheia de esperanças e tal, mas que no fundo sempre se perde nessa expectativa eleitoral. Como é que o Brasil pode ser competitivo? O Brasil tem condições de fortalecer a sua indústria, mas não com reserva de mercado, não como foi feito no passado.
tem que fortalecer a sua indústria sendo competitivo. E por que nós não seríamos competitivos? Olha o tamanho da nossa costa, olha o tamanho da nossa população, olha a facilidade de logística que nós temos, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, mesmo a Ásia, apesar do Canal do Panamá, ou fazer o contorno pelo sul, que não é tão eficiente, mas mesmo assim, se tivesse uma boa relação com o Peru, Colômbia, para falar, olha, vamos fazer aqui grandes estradas para dar acesso ao Pacífico direto e usar os portos daqueles países, o Brasil seria uma potência, indústria desenvolvida. Essa população hoje que fica aí fazendo bico, um dia é pedreiro, outro dia é pintor, outro dia isso, outro dia aquilo, poderia estar sendo preparada para serem os funcionários de grandes indústrias de tecnologia. A gente poderia ter novas gerações preparadas para termos um número grande de engenheiros, como a China está fazendo. Mas ao invés de ensinar lógica, ao invés de ensinar matemática, ao invés de ensinar de forma profunda as ciências humanas, o que a gente vê nas escolas hoje? A discussão do pronome. Se o pronome é neutro ou se não é. Se tem que fazer exposição, ler aquele livro sobre sexualidade, aliás, não é nem sexualidade, é pornografia para as crianças, para deturpar a cabeça das crianças brasileiras que vão ter que tipo de expectativa de futuro? É liberar droga para ter uma juventude absolutamente abobada, imbecilizada. Não, nós vamos perder essa corrida. A China vai passar a mão no nosso traseiro, assim como o Vietnã já fez e tantos outros países vão fazer, porque a gente se especializou em perder oportunidade. Essa é a nossa realidade. Ao invés de olhar para dentro, olhar para os caminhos a serem perseguidos para resolvermos de uma vez por todas o nosso problema de preparar a população brasileira para concorrer em nível igual com o que há de melhor no mundo, para tornarmos a economia brasileira mais dinâmica, com impostos menores, mais simples. Não, estamos fazendo uma reforma tributária que vai ter 500 artigos. Ora, faça-me um favor, pegue essa reforma tributária, jogue no lixo, jogue na descarga, porque não vai servir para absolutamente nada. Então, o Brasil hoje não está no caminho da melhora, não está no caminho do progresso, está no caminho de ficar ali confraternizando com Nicolás Maduro, o presidente da Bolívia, que eu faço questão de nem saber o nome, e esse resto de países que existem por aí que não vão prosperar. Nós estamos abraçados com aqueles que vão se afogar junto conosco. Tá certo, a gente vai seguir monitorando a relação, claro, entre o líder brasileiro, o presidente brasileiro e também outras lideranças da América do Sul.